Quando falamos em cinéfilo, logo pensamos em alguém com um olhar analítico, capaz de dissecar o roteiro, direção e técnica. Por acaso você já ficou empolgado para ver um filme, mas esse filme, antes de ser lançado, é bombardeado por críticas de críticos negativas. Isso faz você perder o interesse por causa da opinião dos outros. Um exemplo, você mal pode esperar para ver Venom 3, mas é bombardeado por comentários negativos. E aí você desiste de ver o filme e fala mal do filme sem ter assistido o filme. Bem, eu assisti Venom 3. O resultado? Eu recebi o que eu esperava, um filme do Venom. Não é um filme mais profundo, mas era divertido e relaxante, exatamente o que eu precisava. Isso me fez pensar por que deixar uma opinião dos outros influenciar tanto nossa escolha. A ciência pode ter uma explicação para isso, e quem sabe, ao final desse vídeo, você possa ver o cinema de uma maneira mais leve e pessoal. Mas antes disso, deixa o botão de like e se inscreva no canal para ajudar. É natural valorizar a opinião de quem entende do assunto, mas será que isso realmente beneficia a nossa experiência? Muitas vezes os cinéfilos estão focados em aspectos técnicos, enquanto você pode querer só ver um filme para relaxar e se divertir. Exemplo, Transformers. Críticos adoram apontar falhas de roteiro e efeitos exagerados, mas para quem busca um filme de ação explosivo, é isso. Essa dicotomia entre o que é considerado bom cinema e o que é entretenimento gera um dilema. Devemos ouvir a crítica ou confiar no nosso próprio gosto? Estudos mostram que tendemos a seguir a opinião de quem julgamos mais entendidos, devido ao efeito da autoridade. Isso pode fazer com que você ignore seus próprios gostos em busca de uma validação, que no fundo não é necessária. O efeito da autoridade acontece quando nos sentimos inclinados a confiar na opinião de alguém que consideramos mais conhecedor. Em termos de cinema, é comum se apegar às críticas dos grandes nomes como Roger Ebert, ou dos portais renomados como Rotten Tomatoes. Essas fontes têm credibilidade, mas será que elas realmente conhecem nossos gostos pessoais? Quando ouvimos que um filme é ruim, acabamos criando uma expectativa negativa que pode prejudicar nossa experiência. O que muitas vezes esquecemos é que o cinema é uma forma de arte subjetiva, o que pode ser raso para um crítico, pode ser libertador para você. Esse fenômeno está tão enraizado que pesquisa mostra que, diante da opinião de um especialista, temos até uma diminuição na ativação das áreas do nosso cérebro ligada ao senso crítico. Ou seja, sem perceber, nos tornamos mais propensos a aceitar como a verdade absoluta a opinião alheia e desvalorizamos nossas preferências. Quando olhamos para a história do cinema, vemos vários exemplos de críticos que não previram o impacto real dos filmes. Psicose, por exemplo, foi duramente criticado no lançamento, mas hoje é um marco do suspense. Da mesma forma, Star Wars, Uma Nova Esperança, enfrentou críticas negativas, mas rapidamente se tornou um ícone cultural, e é um dos filmes mais amados da história. Outro exemplo é Clube de Luta. Foi um fracasso de bilheteria e recebeu resenhas negativas na estreia. Anos depois, se tornou um clássico cult, especialmente por abordar temas de rebeldia e identidade de uma forma que ressoou com o público. Esses casos demonstram que a crítica nem sempre consegue prever o impacto de uma obra, principalmente porque não consegue medir o efeito emocional. Sabe aquela sensação de assistir a um filme já esperando ver defeitos? Isso é o viés da confirmação. Quando vimos que um filme é ruim, nosso cérebro se ajusta para notar apenas falhas, confirmando o que já foi dito. Um estudo na Universidade de Nova York mostrou que, se formamos uma expectativa negativa sobre algo, temos até 80% mais chance de reforçar essa percepção. O viés da confirmação pode nos fazer deixar de lado cenas e detalhes que poderiam ser agradáveis, apenas porque já entramos na sala de cinema com uma mentalidade negativa. Por outro lado, quando assistimos sem esse filtro, estamos mais abertos para encontrar momentos que realmente nos toquem. Isso é especialmente verdadeiro em filmes que não se encaixam em moldes tradicionais de qualidade. Então, na próxima vez que eu vi que um filme é sem graça, tente ir com a mente aberta e veja por si mesmo, sem deixar que comentários externos definem sua experiência. Nem todo filme precisa ser profundo ou revolucionário. Às vezes só queremos ver algo leve, que nos faça rir ou relaxar. Filmes como Velozes e Furiosos frequentemente são alvo de piadas e críticas, mas eles entregam exatamente o que promete: ação intensa sem complexidade necessária. Da mesma forma, As Branquelas é outro filme que, apesar de ter sido duramente criticado por seu humor, se tornou um dos filmes de comédia mais assistidos e citados, provando que às vezes o que importa é a diversão.
É importante lembrar que gostar de algo que os outros consideram ruim é um exercício de autenticidade. É você se libertando da necessidade de validação e abraçando o que realmente te diverte. O valor de uma obra está na experiência pessoal e única que ela proporciona a cada espectador. Agora vamos explorar alguns filmes populares que foram subestimados no lançamento, mas com o tempo conquistaram seus fãs. Um ótimo exemplo é O Dia Depois da Manhã. Na época, muitos críticos consideravam apenas mais um filme de desastre, mas hoje é admirado por sua mensagem sobre as mudanças climáticas e os efeitos visuais impactantes. Outro exemplo é Zumbilândia. Inicialmente visto como uma comédia de terror genérica, agora é aclamado por sua abordagem divertida e inteligente sobre o gênero de zumbis, apresentando personagens memoráveis e situações hilárias. Ainda podemos mencionar O Amor Não Tira Férias, que muitos críticos consideravam previsível e superficial, mas se tornou um favorito de Natal, com os fãs que apreciam sua leveza e química entre os protagonistas. Por fim, temos A Fantástica Fábrica de Chocolate. Foi mal recebido por alguns críticos que achavam que não era fiel ao livro original. No entanto, a obra de Tim Burton se tornou uma experiência visual adorada por crianças e adultos. Esses filmes mostram que as críticas nem sempre definem o valor de uma obra, e que é importante dar uma chance para aquilo que desperta nossas curiosidades. Se quiser assistir a um filme criticado, vá sem medo. A ciência mostra que é natural dar importância à opinião alheia, mas isso não pode impedir que você descubra o que realmente gosta. E se escolher ver Venom 3, vá preparado para uma experiência leve e divertida, sem esperar mais do que o filme promete. Afinal, o cinema também é sobre diversão. Ninguém tem o direito de dizer o que deve ou não te entreter. Então, na próxima vez que você se deparar com um filme que todos estão criticando, lembre-se, a melhor crítica é a sua própria experiência.